Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando o nosso segundo Pod ABRH. Estou aqui com a amiga, diretora da BRH, Tanise Vilela. Nossa convidada, ela é mãe do Noah e da Ive. Psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas pelo Mackenzie, olha que bacana, psicodramatista pela Associação Brasileira de Psicodrama, atua com recursos humanos há mais de 24 anos, sempre envolvida em diversos projetos sociais relacionados à área. No ano de 2002, iniciou a carreira na empresa Embracon. Embracon, pessoal, que é administradora de consórcio. E no ano de 2009, a Embracon foi eleita uma das 100 melhores empresas para se trabalhar. E de lá para cá, vem recebendo a certificação ano por ano. E quem é a nossa convidada? Ela está aqui, Brenda Donato Endo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, a BRH. Obrigada, Simone. Obrigada, Tanise. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Deixa eu falar um pouquinho aqui, Brenda, que como muda também a relação de liderança dos anos para cá. Acho que a gente pode falar um pouco da pauta de ESG, da questão social, também das nossas missões em RH. Eu estou como diretora de recursos humanos. Nessa caminhada, a gente sabe que a gente tem que evoluir como profissional, né? E se preparar para as novas gerações. Sim. Né? Geração Z vem com todo né, o pique aí também. E o que a gente pode fazer para atrair esses jovens, para reter e para desenvolvê-los, não é isso? Eu acho que para começar, assim, Simone, eu acho importante destacar aqui para vocês um pouco onde tudo começou na minha história e na carreira, sim. Porque eu acho que isso acaba me trazendo também a esse momento presente e aos movimentos que eu tenho hoje dentro da organização ou até na minha carreira. Então, lá atrás, né, quando eu comecei, que eu decidi ir para a RH, toda essa história começou dentro do curso de psicologia. Então, eu escolhi fazer psicologia justamente porque eu queria entender o comportamento das pessoas, né? E estando lá, eu brinco, né? Todos os meus colegas de RH, meus colegas de sala de aula, né? As futuras psicólogas, falavam assim, eu vou para a clínica, eu vou para o hospital. Então, a escolha delas era sempre uma escolha muito mais focada na área clínica. E eu ficava pensando assim, mas poxa vida, essas pessoas que vocês vão atender no hospital, essas pessoas que vocês vão atender na clínica, elas trabalham em algum lugar. E como é que é esses ambientes onde elas trabalham, né? Então, o meu raciocínio foi, não, eu quero ir para a organização. Pode não representar glamour nenhum em ser psicólogo organizacional, porque há 23, 24 anos atrás, não se tinha o olhar de um psicólogo dentro da organização. Mas olha que bacana, há 20 anos atrás, você seguiu a sua intuição. Sim, por intuição. Seguiu o seu propósito, Sim. Que era fazer diferença como psicóloga no mercado corporativo. Então, acho que já é uma grande sacada para o jovem que busca o seu propósito, que é seguir o seu coração, é seguir a sua intuição para fazer bem. Né? A gente não está nem falando de grana. A grana vem com o tempo, com todo um preparo financeiro para isso. Sim. Mas a primeira coisa é a vocação, é a missão, né? Eu acho que isso abre as portas, Simone. Você conectar quais são os seus maiores talentos, você se conhecer, saber exatamente aquilo que você quer, embora seja um grande desafio, né? Porque é muito cedo você sair de uma faculdade e já ter clareza de quem você é e do que você quer. Não, tem a clareza, mas você não sabe se o mato é alto. Exato. Você não sabe onde vai pisar. Exato, né? Exato. Então, e assim eu entrei no mundo corporativo. Eu decidi falar, bom, eu vou para recursos humanos, com todos os desafios que podem existir lá. E vocês sabem, né? Nós que somos do mundo da RH, a gente sabe o quanto que para o CEO, para o dono da empresa, essa coisa de gente, se ela é muito romantizada, você cria um bloqueio de entrada, né? Então, mesmo sendo psicóloga, estando lá, eu precisei estudar outras áreas. Então, não foi suficiente só a faculdade de psicologia e nem a boa vontade em pessoas. Eu precisei aprofundar e entender de negócio, entender da área do negócio da empresa, né? Eu atuo no segmento financeiro também, assim como a Simone. O segmento financeiro é um segmento, na sua natureza, masculino, né? Então, tiveram várias portas que foram necessárias ser abertas
com o meu posicionamento, com o meu aprendizado, com busca de conhecimento, para ocupar esse lugar e falar uma linguagem para ser ouvir, me fazer ouvir, né, na verdade. E aí, Brenda, me faz refletir uma coisa. Você falou que você entrou, né, na Embracon, e essa história a gente quer ouvir também, essa bonita história de longa data da Embracon, sobre essa evolução, né? Você falou que quando você entrou lá atrás, as empresas não tinham esse olhar que nós temos hoje, ou as portas mais abertas do mundo corporativo para o nosso papel, de fato, de um RH estratégico. Como você consegue avaliar e estruturar aí para contar para a gente essa evolução? Porque essa evolução ela aconteceu com você também, né? Sim. Você entrou muito jovem e você foi construindo o que existe na Embracon com esse crescimento também do mundo do trabalho referente ao mundo do RH. Sim. Bom, eu entrei lá, eu tinha 18 anos de idade, eu ainda estava estudando psicologia, entrei como estagiária, mas, de novo, voltando à história do propósito, né? Eu acreditava muito no poder das pessoas dentro da organização. Eu nunca vislumbrei, falando de carreira mesmo, um cargo. Não vou dizer para vocês, você fez um desenho de carreira estruturada, bonitinha, pretendo ser estagiária, analista. Nunca vislumbrei um cargo. Eu sempre vislumbrei aquilo que eu podia entregar de melhor na oportunidade que estava se oferecendo dentro da empresa. Então, eu lembro que um dos primeiros desafios que eu recebi foi... Brenda, você quer fazer um treinamento, já que você está estudando psicologia, de autoconhecimento para os colaboradores da empresa? Nossa, eu agarrei com unhas e dentes. Era a sua oportunidade. Era a minha oportunidade, né? Eu agarrei com unhas e dentes, eu lembro até hoje, foi o projeto Crescer. E eu desenhei o projeto do começo ao fim e fui e fiz show. E quando eu entrei na sala de aula, eu consegui conectar as pessoas depois se abriam comigo. E foi baseado nesse primeiro projeto, eu era estagiária ainda, que eu rodei o Brasil falando de autoconhecimento, de olhar para si, que a gente, todos os gestores, chamou a atenção o quanto eu conseguia gerar essa conexão e esse espaço genuíno para as pessoas. Então, foi a partir daí, desse primeiro alinhamento com o que eu queria e de agarrar essa oportunidade. Então, me foi dada a oportunidade, eu vou fazer melhor. Eu vou realmente interagir com as pessoas. E aí teve, no ano de 2007, foi me dada a oportunidade de remodelar o RH. Eu tinha só 25 anos de idade, vou dizer, 25 anos de idade, assumi um RH de uma empresa que não era pequena, a gente já estava aí com 1.500 colaboradores no Brasil inteiro. Às vezes eu falo, eu não sei aonde os donos da Embracon estavam com a cabeça, né? Mas deu certo. Então, eu recebi aí a oportunidade de remodelar o RH. O RH até então da Embracon, ele sofria uma crise de confiança das pessoas. Porque eles não enxergavam o RH como um parceiro, nem a liderança enxergava como um parceiro estratégico, e nem os colaboradores numa relação de confiança para levar coisas e ter soluções e se sentir ouvido. Então, naquele momento, junto com... o primeiro passo foi reformular o time. Então, eu contratei pessoas que estavam afim, genuinamente, de plantar a semente. São pessoas que ainda estão no meu time. Quero citar uma delas aí, duas delas que estão no time desde o comecinho, que é a Sheila Menezes e a Lucimara, que são, assim, colocaram a primeira pedra ali no RH junto. E a gente, de maneira muito simplista até, sabe? A gente foi construindo degrau a degrau na relação com os colaboradores. Então, a gente foi construindo políticas, e não políticas para inglês ver, sabe? Então, a gente ia lá no mercado, observava o mercado e a gente falava, poxa, isso não faz sentido para a empresa. Não faz sentido para o momento da empresa, não faz sentido para o nível das pessoas que estão aqui, para o nível de maturidade de liderança. Então, vamos implementar aquilo que faz, de fato, sentido e que as pessoas vão se conectar. Aqui tem 2 insights, então, bacana para gente. Muito. A primeira é quando você fala assim, assumir um grande desafio aos 25 anos. Dá uma dica para a gente, para esse jovem que está também atuando ou começando a atuar na carreira como gestor em um grande desafio. E muitas vezes com profissionais mais velhos, vamos dizer assim. Sim. Como que foi isso para você? Vou dizer para vocês que foi difícil. Vou contar um episódio que primeiro, eu tinha 25 anos de idade, não tinha referência do que era cuidar de um time.
E já 1.500 pessoas, que você comentou. Já 1.500 pessoas. E tinham pessoas muito sêniores na Embracon, né? Como meus pares. Então, hoje a nossa vice-presidente, que é a Silvia Moraes, ela na época era uma gestora que já estava há muitos anos na empresa. E eu lembro claramente, né? Sabia fazer política zero organizacional, tá? E a gente participou de uma reunião e a reunião foi pesada, foi uma reunião difícil, sabe? Eu ainda não tinha muito espaço de fala, eu tentava falar, fui interrompida. Finalizou a reunião, o que eu fiz? Fechei o meu computador, meu notebook, levantei e comentei o que eu estava pensando em voz alta. Nossa, que clima pesado! E aí vocês imaginam o que gerou até uma inocência ali exato. no comentário. Eu lembro que um consultor da época coletou as informações e as opiniões, me chamou de canto e falou: Brenda, esse tipo de comentário não cabe. Eu sei que você está sendo autêntica, mas menos autenticidade Mas nesse olha que momento. Bacana. Foi um feedback, mesmo assim, acreditando no seu potencial. Sim, sim. Sem sombra de dúvidas, né? E eu acho que eu tô trazendo esse exemplo justamente para dizer que não existe aprendizado sem tropeços. Então, quando a gente entra dentro de um papel novo de liderança, a gente vai errar e errar muito, porque a gente só cria senioridade vivenciando tudo isso. E eu acho que o que me diferenciou foi a grande humildade de ouvir os erros naquele momento e confiar que as pessoas queriam o meu melhor quando elas estavam me dando feedback, né? E acho que esse é um ponto. E o outro ponto foi entrar em processos de mentoria. Então, eu tive grandes mentores. Eu percebi que, puxa vida, eu não sei isso daqui. Então, eu estou lidando com pessoas muito mais sêniores que eu. Eu vou buscar mentoria de pessoas que já tenham passado por isso e que tenham esse nível de senioridade para me mostrar como é que eu lido com este ambiente. Então, eu entrei tendo certeza que eu não sabia de nada e que eu tinha muito para aprender. Então, lógico, cometi muitos erros com o próprio time, né, de maturidade inicial, com 25 anos de foi idade. trabalhar com os medos, que nós temos os medos também. Olha, eu vou dizer para vocês que eu tinha medo e inseguranças diárias, tá? Desde como me posicionar numa reunião, até como tratar alguns assuntos com os presidentes, se os presidentes estavam enxergando que eu estava indo bem, não estava indo bem, como é que eu me posicionava frente a todos os colaboradores da empresa. Então, foram muitos medos e a gente não consegue superar todos de uma vez. A gente vai superando um a um. E como eu superava esses medos? Eu encontrava um espaço neutro. Eu tive uma consultora que ficou comigo assim o tempo todo com essa mentora, nesse espaço onde eu falava: olha, aconteceu isso, esta foi minha reação, como é que eu posso melhorar? Né? Então, eram constantes, eu tinha encontros com ela mensais, para eu ter esse espaço neutro para poder me reposicionar. Teve um outro insight, aí voltando que seria o segundo, quando você fala do reposicionamento da empresa no período, logo que você assume também esse desafio, e que você olhou para o mercado e falou: não, a construção tem que ser interna. Que é muito bom a gente olhar o mercado para ver tendências, comportamentos, mas muitas vezes a construção ela começa dentro de casa com a nossa cultura organizacional. Sim. Como que foi essa transformação? Então, eu sempre parti do princípio, Simone e Tanise, eu me posiciono até hoje, até os dias de hoje, com o meu próprio time, é que o mercado está acontecendo milhões de coisas. Tem várias formas de você fazer um RH estratégico e formas muito boas. A gente precisa sempre encontrar o que é a melhor que se encaixa com o momento da nossa organização. Porque toda organização é viva e tem uma história referencial. Então, se a gente vem com algo do mercado e quer implementar sem respeitar a cultura existente, a gente não consegue engajamento e a gente queima muitos processos, né? Então, o primeiro posicionamento que eu tenho com o meu time é: se nós vamos fazer, não é de brincadeira. Não é colocar aqui para ser bonitinho. Então, já que não é de brincadeira, é de verdade, que a gente vai implementar para ser sustentável, a gente precisa estudar o momento da empresa e para quem serão os nossos clientes, para de fato fazer sentido e ser algo estrutural que vai parar de pé.
Então, assim, foi assim que a gente consolidou cada processo de RH. E esse teu crescimento, Brenda, me fez lembrar, a gente teve uma visita técnica, né, dos associados da BRH lá na Embracon. E me fez lembrar uma frase ou um sentido que você falou em determinado momento, quando as pessoas perguntaram sobre o teu tempo, né, de vida lá dentro da Embracon profissional. E você falou assim, olha, eu sempre falo pro meu time, foi algo assim, parecido, me corrija se eu estiver errada, que a gente faz uma escolha na vida profissional. Ou a gente joga uma semente e deixa ela florir, ou a gente joga essa semente e acompanha o crescimento dessa planta, né? Sim. O que a gente viu naquela visita técnica, e foi muito que motivou, né, o convite hoje de você estar aqui, é o quanto vocês conseguiram, como departamento, o teu trabalho, né, mérito teu e da tua equipe, obviamente, conseguiram transformar os projetos da Embracon verdadeiros, reais, que de verdade trouxessem efetividade para o grupo. Porque eu acho que um dos desafios que eu falo, que a gente como RH tem no mundo corporativo nós temos que estar colado à estratégia e nós temos que impulsionar o negócio através das pessoas, porque a empresa são as pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem que olhar para aquelas pessoas e entender as nuances, as dificuldades, as necessidades e fazer essa colagem. Eu falo que a gente está ali dentro quase de um sanduíche, né? Brenda, os projetos da Embracon realmente são especiais, né? Vocês têm uma jornada de saúde mental muito especial. Sim. Conta um pouquinho de como vocês conseguiram essa maturidade e essa abertura para os sócios, para os donos, para o conselho, né? É uma evolução realmente muito bonita. Sim. Bom, primeiro eu falo, né? Nós éramos um grupo lá de sonhadores, de 4 profissionais no RH. Quando eu assumi o RH, nós tínhamos cerca de 4 ou 5 profissionais ali começando. E a gente sonhava, tá? A gente sonhava alto, porque todas nós acreditávamos nisso. Até a questão de estar entre as melhores empresas para trabalhar, eu lembro que eu entrei na sala de um dos nossos presidentes e eu falei assim, vou inscrever a Embracon nas melhores empresas para trabalhar. Ele falou assim, e ele viu minha empolgação, né? Não sabia nem o que era. Ele falou assim, Brenda, tá bom, vai, mas vai com calma. Vai com calma, porque e se não passar, você vai ficar desapontada, hein? E a ideia da primeira vez que nós implementamos, nós entramos na lista, foi muito com a ideia de saber como é que nós estamos em relação ao tema Melhores Empresas, né? E foi uma surpresa que nós fizemos a inscrição no primeiro ano e nós entramos já para a lista numa colocação maravilhosa. A gente pegou a primeira vez nós ficamos na posição 49º, alguma coisa assim. Já foi algo que nós entramos na lista jogando, assim, sabe? E a gente funciona pro próximo ano. Tá? Não, e a gente sabe que muitas empresas ficam anos tentando e contratam até consultorias, né? Para que possam realmente se preparar. Olha, isso já era o reflexo do trabalho de vocês, né, Brenda? Já era. E como é que a gente começou? Um ano antes, né, da gente se inscrever, já fazia o quê? Quando nós nos inscrevemos, fazia uns 8 meses que eu estava na gestão. O primeiro passo, depois de consolidação da equipe, o movimento foi construir a missão do RH. Qual seria a missão do RH para o negócio? Essa missão foi uma missão alinhada com os presidentes. E aí a pergunta da Tanise é, como é que você conseguiu essa abertura com os presidentes? Eu entrava com o meu presidente para falar de RH pelo menos uma vez por semana. Eu lembro que a piada da época era, de novo você aqui, Brenda? Quanto é que você vai me pedir agora, né, de dinheiro? Mas eu fazia reuniões constantes com ele, porque RH não era um assunto que estava na pauta dele. Sim. Ele não enxergava isso como um assunto. Então, eu passei a ser insistentemente a levar para ele assuntos de pessoas, né? E aí, começou a abrir-se um mundo nos olhos dele em relação a gente. Então, eu fui fazendo uma aproximação no cotidiano mesmo. E aí a gente foi evoluindo processo a processo, declaramos a nossa missão para toda a empresa, usando a voz do presidente. Olha que demais. E fizemos a mudança do nome. Então, na Embracon, nós não chamamos recursos humanos, nós chamamos pessoas e resultados.
né? Porque nós não lidamos com recursos, lidamos com pessoas que geram resultado para o negócio. E a gente fez uma campanha de endomarketing no ano que nós mudamos o nome para PR, que foi uma tiração de sarro também. Ele falou, Brenda, tem certeza que vai ser PR? PR é nome de partido político, né? Mas aí a gente encarou, Era uma bandeira que vocês estavam levantando. Exatamente, E aí nós fizemos esse primeiro momento de endomarketing para conectar as pessoas. Hoje ninguém considera o nome RH. Né? Tanto é que é até engraçado que quando os executivos da empresa vão apresentar, essa é a Brenda do PR. PR é aqui para nós, RH é no mercado. Então, né? Então hoje, essa área de pessoas e resultados, ela está bem fortalecida, consolidada, com um lugar bem forte no board, né? Então, eu tenho uma cadeira no conselho pelo núcleo de pessoas, tratando de pessoas. Aqui uma dica legal também, do seu posicionamento frente à sua cadeira, de ter ali uma agenda constante para se posicionar, para representar toda a empresa, Sim. representando o PR, nesse sentido, para essa transformação. Você percebe também que pós-período de pandemia, os RHs estão se posicionando mais, né, Tanise, de uma forma mais estratégica com as empresas? Eu entendo que foi inevitável, né? Porque muitas decisões, muito provavelmente em outras empresas aconteceu, como no Embracon, as empresas precisaram tomar decisões em relação a pessoas ao longo do processo de pandemia. E aí eu brinco, lembraram do RH na pandemia, né? É verdade. Muitas pessoas começaram a passar mal dentro das empresas. Então quando se passa mal é o RH. Então eu acho que isso obrigou ao RH ter um posicionamento forçado como especialista de pessoas dentro da empresa durante a pandemia. Então, eu falo que durante a pandemia foi uma loucura na empresa a nossa atuação, assim, né? Porque eu tinha pessoas com crise de ansiedade, onde a gente tinha que atuar, mas eu também tinha que sentar na mesa do board, decidir o nosso capacity e como é que a gente ia tratar as decisões legais, né? Porque a gente teve aí no Ministério do Trabalho várias decisões, várias MPs. Mensais. Tinham várias decisões de MPs que a gente precisava colocar de pé. Tinha a longevidade do negócio, como é que a gente ia se manter se os vendedores não estavam indo para a rua vender. Como é que a gente colocaria as pessoas trabalhando remotamente, as pessoas se adaptariam. E aí, tudo virou RH. Então, eu lembro claramente que eu trabalhava até às 10 da noite, as pessoas perguntando, Brenda, apareceu mais um com Covid, qual é o protocolo para fechar a filial? Brenda, teve uma pessoa que a família tá XPTO, então a gente teve que atuar desde questões legais até questões de estratégia do negócio, decisão sobre quem fica, quem não fica, financeira, até questões relacionadas a questões emocionais da vida do colaborador e dos familiares. E os projetos, né, Brenda, que você apresentou pra gente, vocês têm eu falo de verticais, né, dentro dos nossos grupos de RH e você o PR lá, muito Sim. bonito esse nome, né? Você tem uma agenda específica de saúde mental. Sim. Né? Uma agenda específica de liderança. Conta um pouquinho da construção desse projeto incrível. Lembrando que, assim, aqui na nossa BRH RMO, a gente escolheu esse tema durante o decorrer desse ano para trazer agendas para o nosso núcleo, porque são temas muito atuais, né? Apesar de falar, puxa, vamos falar de novo sobre liderança, sim, porque é um momento muito importante da gente falar sobre liderança e saúde mental. Você tem agenda incrível. E aí você mostrou uma frasezinha, né, na nossa conversa, e que muitas vezes a gente, como RH, acaba atuando, né, ou acaba tomando as iniciativas que deveriam ser da liderança. Como fazer essa virada de chave, né, numa empresa que ainda tem uma característica, ainda uma empresa familiar da Embracon. Sim. Como vocês conseguiram construir esses projetos tão bem estruturados? Bom, eu costumo dizer que saúde mental não é um programa. Ele pode começar com um programa, mas saúde mental é uma mentalidade dentro da organização. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, a gente cria pequenos pilares para sustentar tudo isso, mas a gente precisa realmente incutir na liderança o modelo mental de olhar para as pessoas e o que está acontecendo internamente, que é o que vai além de um programa. Então, a gente, primeiro, quais são os pilares de saúde mental que nós temos enquanto agenda? A gente tem
um controle forte de indicadores, onde a gente consegue perceber, seja através da sinistralidade do convênio, né, da usabilidade do convênio, que é o básico. O que a gente mais faz, né, como KPI da área. É o básico. Até a participação, nós temos hoje o Conte Comigo, que é um programa de assistência ao empregado, como é que está a utilização disso também. Mas mais do que ter os dados crus, a gente faz o cruzamento desses dados com a nossa percepção do que está acontecendo, principalmente através das business partner, né? Pra gente, que são coisas no dia a dia, que ficam invisíveis, né? Se a gente olhar só para o número. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma colaboradora, tive um time na nossa matriz, que a gente teve 2 incidências com a enfermeira, da pessoa passando mal, e um deles teve até que chamar a ambulância. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Nenhum indicador vai me mostrar isso. Sim, É verdade. Então, eu só vou conseguir perceber que tem alguma coisa acontecendo estando próximo às pessoas. Então, essa é uma outra diretriz. Que é o papel do BP, né? Tá próximo ao dia a dia. Exatamente. Então, e sinalizar. E aí, o que a gente faz? A BP, ela não toma cena. Ela se comunica com o gestor imediato. Olha, tem algo acontecendo aqui. Outro dado que a gente cruza. A GPTW, a gente usa muito detalhes da GPTW. Então, áreas que tem um indicador lá de uma pergunta de segurança psicológica, baixa segurança psicológica, são áreas que a gente tem que ter um olhar maior. Resultado de pesquisa de clima, certamente aquelas pessoas não estão felizes. Se elas não estão felizes, pode ter maior adoecimento. Então, a gente vai cruzando esses dados, que é um pilar base para o programa, com a nossa sensibilidade de tratativa no dia a dia. E aí, a cada ano, a gente tem aí um estabelecimento de programa de acordo com o que está acontecendo. Então, é algo móvel, né? Uhum. não é fixo. Aí análise mesmo e trata o identificado na análise. E aí a gente falando de saúde mental, né, Brenda? Você falou, você trabalha até 10 horas, tem 1 milhão de projetos, vocês devem estar pensando, caramba, como que ela dá conta, né? Como lidar a sua saúde mental, né, diante de tantos desafios que você tem no teu trabalho, na tua vida pessoal, com os teus filhos? Como dar conta disso tudo? Como segurar esses pratinhos? Como eu falei, já falei inúmeras vezes, não, a gente não dá conta. Não tem uma receita, né? A resposta é, a gente não dá conta. E tem que deixar claro isso, gente. Nós também somos vulneráveis. Sim, né? sim. E eu acho que é aprender a lidar exatamente com essa vulnerabilidade que faz parte de todo ser humano. Então, compartilhando com vocês aqui, assim como muitos na empresa e muitos nessa fase, eu também entrei em estafa, também entrei aí eu tive crises de ansiedade. Uma das crises de ansiedade que eu tive pela primeira vez foi num comitê de ética. Eu sou membro do comitê de ética. Eu estava dentro do comitê, minha vista começou a ficar turva, eu comecei a sentir formigamento, aceleração, palpitação, falta de ar. E eu, como psicóloga, como lidei muito com isso, eu pensava, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu estou tendo uma crise de ansiedade. Repetia para mim, mas não dei conta. Passei a mão no telefone, fechei minha câmera, passei a mão no telefone, liguei para o Uber e falei, vamos lá, vem, me leva para um hospital. Esse ponto é importante. Sim. É saber do seu limite e você não pode Isso. passar desse limite. Ou seja, você buscou, na hora, recurso, foi buscar um médico, um tratamento para isso. Que muitas vezes a pessoa fica ali doente, mas ela não avisa ou ela não tem aquela força de falar, gente, eu preciso sair. E não só isso também, eu acho, né, Simone? Acho que ela, claro que ela é psicóloga, obviamente, né? Mas a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, a gente tem que buscar o autoconhecimento. Então, Porque exato. talvez se ela não entendesse os sinais do corpo dela, talvez se ela não se reconhecesse ali naquele momento, ela não entenderia, isso passaria e aí as crises, a gente sabe, né? Ela, principalmente Sim. como psicóloga, sabe que as crises elas vão aumentando Sim. numa frequência muito maior e aí as consequências poderiam ter sido muito maiores. Também, né? E eu acho que trazer para vocês algo assim, porque vocês podem estar se perguntando, foi o trabalho? Foi os filhos? Quando vem uma crise de ansiedade, quando isso acontece, é um conjunto de coisas e que a gente pode dizer, mas você não tomou cuidado antes? Super tomei, porque eu tenho uma vida pessoal e uma vida social super agitada, tô com a casa cheia de amigos,
Não pratico esporte, porque isso eu preciso melhorar, mas enfim. A gente está se desenvolvendo a cada dia, né, Isso. Brenda? Mas assim, eu tenho uma vida social muito forte, uma vida familiar muito forte. Só que tem o corpo, chega uma hora que ele não aguenta. Ele pede. É natural, ele pede esse momento de pausa. E assim, ninguém está livre na vida cotidiana de sofrer um burnout, de sofrer uma crise de ansiedade, de entrar num processo depressivo, principalmente quando a gente chega ali na casa dos 40, que é onde muitas doenças emocionais surgem. Somatizam também. E elas surgem exatamente porque quando você faz 40 anos, você está se preparando já para a segunda fase da vida, que é a velhice. Olha que interessante. E algumas E os frustrações hormônios mudam também. né? E algumas frustrações vêm à tona nessa fase. É o ciclo da vida mesmo ali naquele momento. Exato. Então, o mais importante disso, se você é uma pessoa bem trabalhada emocionalmente, ou consciente disso. ou consciente dessas possibilidades, você consegue lidar com isso dentro do ambiente corporativo e dentro da própria vida. Eu vou voltar com você. Eu gosto muito de ouvir as histórias, né? E quando você fala de todo o diagnóstico que você traz à saúde emocional, com o seu time, você estratifica isso, traz muitos insumos para os gestores e entrega nas mãos dos gestores, tá? Eles estão prontos para isso? Primeiro, para entender a dor que ele também tem, porque quem cuida do gestor? Ele cuida de times de 30, 40 pessoas muitas vezes, que ele tem que cuidar do outro e alguém tem que cuidar dele. Sim. Então, qual é o nosso papel social em olhar para isso? Simone, eu tenho uma frase que é a frase que eu tenho trazido à tona desde o início da pandemia, que é quem cuida de quem cuida. Né? Perfeito. Então, essa é a frase. Cuida de quem cuida. Essa é a frase da mãe, né? É a frase do líder. Sim. Que incrível E aí, baseado nisso, na pandemia a gente teve essa sensibilidade de entender que o líder também estava estafado, que ele também estava cansado, ele também estava tendo que olhar para 1000 coisas ao mesmo tempo, tomar 1000 decisões. E a gente criou um espaço neutro para a nossa liderança, para trazer à tona as dificuldades. Então, eu acho que quando a gente, de novo eu vou falar isso, né? Eu já falei, mas quero reforçar. Quando a gente está próximo às pessoas, e foi o que nós fizemos, estar próximos à nossa liderança, a gente consegue entender onde estão as possibilidades, tanto de desenvolvimento como de acolhimento. Né? E foi isso que nós fizemos. Depois que a gente tirou a pressão, porque primeiro você precisa tirar a pressão deles. Depois que a gente tirou a pressão, aí a gente abriu as portas para o letramento. Então, nós começamos a falar com eles de saúde mental e de acontecer uma crise no teu time, como é que você lida com isso? E a gente também tem o Conte Comigo, que é um canal, porque o líder, ele não precisa ter obrigação de saber profundamente como lidar com alguém em crise ou alguém que está passando por uma questão pessoal. Mas então, tem que ter o apoio da empresa de como recorrer. Tem que ser o caminho, ele tem que ter o caminho, né? Ele tem que saber o caminho para a solução, né? E aí a gente começou a falar com ele para como ele fazer um encaminhamento de um caso dessa maneira. Perfeito. Né? Então, a gente está atuando dessa forma e tem dado muito certo. Tem dado tão certo que, como vocês viram lá no dia da visita, isso originou até um livro de sentimentos e emoções. E quem trouxe esta demanda de trabalhar a emoção dentro da empresa foi um líder. Não, e esse livro, gente, ele é emocionante, né? Porque é o indivíduo ali, o funcionário, sendo valorizado, sendo ouvido, expressando os seus sentimentos. Sim. O livro, ele tem uma energia emocional muito especial. Não sei, até arrepiei de lembrar, porque eu li. É realmente muito bonito o livro. E falando em livro, né, Simone? Vamos falar de um livro que você é coautora. Livre para Falar. Aqui diz, como a segurança psicológica pode ser a principal alavanca para garantir a sustentabilidade do seu negócio. Conta pra gente. Conto. Certamente foi um grande presente na sua vida colocar aqui os seus sentimentos, seus estudos, suas pesquisas em um livro. Como que foi? Bom, foi um grande presente. Eu recebi o convite pela Verusca e pela Patrícia, do Instituto de Segurança Psicológica, que é o primeiro instituto no Brasil que trouxe esse tema de maneira bem estruturada para o Brasil.
Então, a Patrícia e a Verusca fizeram esse trabalho, tem um curso de formação internacional em segurança psicológica. E como é que eu cheguei até eles, né? Só contando rapidamente essa história. Eu assumi, há uns 3 anos atrás, o time de fomento à cultura de inovação. E, além disso, a coordenação de um núcleo de inovação dentro do Embracon. Porque a gente começou a trabalhar a inovação no Embracon sob a perspectiva cultural. Bom, e eu sou uma especializada em comportamento de pessoas. E aí, das grandes dores da época é como engajar as pessoas nos processos de inovação. E aí, eu fui estudar o tema e cheguei até segurança psicológica pelo livro da doutora Amy Edmondson, que ela trata... o nome do livro dela é Organização Sem Medo. E ela fala de segurança psicológica e de alguns estudos nos Estados Unidos. E aí eu fui procurar quem é que estava falando de segurança psicológica no Brasil, cheguei até o instituto, chamei eles para a gente fazer um assessment no Embracon, para verificar como é que nós estávamos o nível de segurança psicológica dentro do Embracon. Por quê? Para que falar de segurança psicológica dentro da empresa? A gente está falando, na verdade, de saúde mental, de um lugar quentinho, né? Porque quando a gente fala segurança psicológica, parece um lugar que abraça. Um lugar quentinho. Dá colo. Dá colo. E não é nada disso. Segurança psicológica é sobre um ambiente para tratar situações difíceis de maneira aberta e madura. E isso é fator de geração de conflitos, né? E Total. aí, nós chamamos e fizemos um diagnóstico com o nosso board. E pensem, né, quando apareceu para os donos da empresa que não existia segurança psicológica naquele time. Primeiro que eles quase me jogaram, né, de cima do 10º andar. Difícil, né? Se olhar no espelho é muito difícil, né? Mas o diagnóstico, ele é a base para que você possa construir um projeto para aquela mudança, se houver o espaço, né? Não, e todos nós, em ambiente corporativo, temos que ter a maturidade de saber que o que está bem, vamos continuar. E o que tem para melhorar, tem que aceitar isto, ok, vamos trabalhar agora para ter Mas é um desafio, lá, né, Simone? É um desafio. Trazer o resultado, quando o resultado não é aquilo que a liderança espera. E nem sempre é imediatista, né? Mas eu acho que também é um papel, né, do nosso departamento. Nem sempre as notícias que a gente leva, elas são as melhores. Sim. Mas elas precisam ser tratadas de forma muito profissional. E é disso que a gente fala de segurança psicológica. É você trazer... uma página legal, quero falar aqui um pouquinho depois. É você trazer à tona questões difíceis sem medo. Sim. É trazer problemas difíceis sem medos, justamente para você curar aquele processo dentro da organização, né? Então, nos estudos da doutora Amy, ela traz muito como é que as empresas lidavam com erros no ambiente hospitalar, que é um ambiente que pode levar à morte. E ela percebeu... Uma medicação errada. Ela fez estudos em diversos hospitais e ela percebeu... ela fez o acompanhamento num hospital que tinha baixa incidência de erros, né? E em um que tinha alta incidência de erros. Então, ela foi estudar como é que eram aqueles times. Nos times que tinham baixa incidência de erro, não tinha coesão no time. Eles não conseguiam desenvolver trabalho em equipe. Num time com baixa incidência de erros, veja. E num outro time com alta incidência de erros, eram times mais eficientes na entrega, trabalhavam em equipe. Por que isso? Olha que não significa contraditório. Mas é o esforço repetitivo, não? Não é isso. É porque não significa que no time que tinham baixa incidências de erros, de fato não tinham erros. Os erros eram colocados por debaixo do tapete, porque eu estava num ambiente onde eu não podia... Que não ia me acolher o erro. Não ia acolher o erro. Então, quando você está num ambiente velado, né? que não acolhe o erro, não significa que ele não vai existir. Significa que ele vai para debaixo do tapete. O dado não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Então, por outro olhar, para aquela equipe de alta performance, eles aceitavam melhor o erro, buscavam solução e seguiam. E aí, o que acontece quando o erro de qualquer processo, de qualquer time vem à tona? E ele pode vir à tona de maneira transparente. Você consegue discutir sobre o erro e encontrar novos caminhos para não errar. Quando o erro não aparece, você não aprende. Então, é isso que a gente fala de um ambiente. E aí é o poder, né, o poder do ambiente, né, o poder da cultura, Brenda. Olha o poder da cultura de uma empresa ou de um ambiente, seja ali o hospitalar, no caso, gera até
em atrapalhar o próprio dado, né? Poxa, se eu fui fazer uma pesquisa é porque eu quero entender o dado para tratar o dado, mas Sim. o dado era escondido, né? Sim. E isso foi uma coisa muito interessante que lá na tua visita da Embracon me chamou a atenção, a área de inovação estar debaixo da tua área, né? Sim. Olha a abertura que a Embracon dá para o teu departamento, de fato, porque é dado, é buscar o novo, é ir atrás do que está acontecendo. Sim. Né? E isso me fez ali observar até o teu segundo livro, né? Sim. Que não tem nem aqui, ela não conseguiu nem trazer ainda, porque está saindo do forninho. Mas também fala sobre governança e inovação, né? Esse outro livro, ele foi originado de uma formação que eu fiz. Então, hoje eu tenho uma formação em conselheira em inovação, né? Porque, de novo, a gente não faz carreira do nada, né? É uma construção. Então, quando eu assumi a cadeira aí para tratar inovação junto com o conselho, eu já tinha uma formação em Design Thinking. Só que o Design Thinking é uma ferramenta, na verdade, para você operar a inovação. É uma metodologia. É uma metodologia. Mas eu fui buscar a questão mais estratégica da inovação no mercado. Então, eu fiz uma formação pela GoNew, de conselheira de inovação, e lá eu pude trazer toda a minha experiência de como tornar inovação um tema palpável dentro da organização por meio da cultura. Então, é isso que fala esse outro livro, como é que a gente coloca isso de pé. E um dos pilares que eu descrevo no livro é a segurança psicológica. Então, como você trazer inovação? Você, muitas vezes, não é na primeira tentativa que você acerta. Sim. Quando você sugere algo, muda um produto. É com a permissão do erro. E a permissão do erro vai permitir acerto. Então, e o acerto vai levar você a um produto disruptivo, a um produto inovador. Então, a base da inovação está na segurança psicológica. E é aí que a gente tem a convergência dos dois livros. E né? é de acordo também com comportamentos, né? Quando você fala de Sim. inovação, você tem um apoio tecnológico, você tem uma visão mais futurista, mas com base com hoje, com os comportamentos de hoje. Que seja como RH, com a visão dos colaboradores, ou que seja com a visão também de clientes, né? Simone, na verdade, a inovação, ela surge, né? Os primeiros, a memória da inovação, ela vem de tecnologia. Por isso que as pessoas associam muito inovação à tecnologia, né? Então, quando a gente pensa em inovação, a gente associa a alguma ferramenta, enfim. Mas não é isso, quando a gente fala de história do mundo, né? Então, muitas pessoas não se intitulam, inclusive, inovadoras, só que é impossível o ser humano não ser inovador, porque está no DNA. Se nós não fôssemos inovadores, a gente não teria sobrevivido a tantas intercorrências ao longo da nossa história enquanto seres humanos. Então, está no DNA, sim, inovar, criar, principalmente por sobrevivência. Então, todos nós podemos inovar. E aí, esse o ponto dentro das organizações, é não enxergar a inovação por uma tecnologia. A tecnologia é para colocar de pé uma inovação, mas primeiro você precisa ter esse conceito, né, por trás. Ai, desculpa. Muito rápido, só para a gente falar um pouquinho mais do livro. Caiu numa página bem interessante, tem muito a ver com recursos humanos, né? Como ser um melhor aliado no ambiente de trabalho. Que você muito deixou claro aqui para a gente estar próximo das pessoas. Sair do pedestal, não ficar somente atrás de um computador. Você tem toda a sua parte de estratégia, de análise de dados, mas, ao mesmo tempo, tem que entender o comportamento que está acontecendo com as pessoas ali também. Sim. De novo eu falo, não dá para ser RH de prateleira, sabe? Não dá para ser RH, não dá para fazer RH estando sentado na tua mesa, na tua cadeira, achando que as pessoas pensam A ou B. Então, toda a nossa construção de recursos humanos, da relação com as pessoas, foi, de fato, estando junto com elas. Conta história boa, hein, Tanise? Brenda, eu estava aqui refletindo exatamente isso, Simone, porque é muito bonito, né? Você ter a oportunidade que a gente está tendo aqui, através do podcast, de ouvir uma história tão inspiradora, Brenda. É muito genuíno, assim, essa minha fala. E, às vezes, eu me paro pensando assim, puxa vida, né?
se eu tivesse a oportunidade de falar para mim mesma, né, quando eu tinha há 15 anos atrás, há 18 anos atrás, o que eu falaria para mim naquele meu momento de angústia, de busca de uma oportunidade ou de um sonho velado ali? A verdade, né, Brenda, é que o podcast ele dá a oportunidade de muitas pessoas nos ouvirem, né? Então, o nosso público hoje é um público de liderança, um público de lideranças de RH. O que falar? O que você falaria, Brenda, para Brenda lá de 10 anos, não, mas de 15 anos atrás, para acalentar aquele momento da pessoa que está em busca de um crescimento, que está em busca de um desenvolvimento? Porque, Brenda, hoje você extrapolou o teu conhecimento para o mundo. Você não é a diretora de RH da Embracon. A partir do momento que você está aqui dando voz à tua história no podcast, a partir do momento que você escreve um livro, você está extrapolando todo esse teu grande repertório de cursos, de história. O que você falaria, o que você fala para a liderança que está nos ouvindo? Eu falaria assim, menos, calma. No final dá tudo certo, né? Porque parece assim tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente acaba esquentando a cabeça ou brigando por coisas que você não precisaria brigar, sabe? Eu acho que ao longo da minha experiência, vendo tudo que acontecia no final de cada história, de cada batalha, eu penso assim, puxa, eu não precisava ter entrado nessa batalha. Não desse jeito, não dessa forma, sabe? Então, eu acho que eu diria pra Brenda lá do passado você lutou coisas que você não precisava lutar, você levantou bandeiras que você não precisava e que isso só te gerou desgaste. Porque... E sentou nas cadeiras que você não precisava sentar. Uhum. Então, hoje eu tenho uma frase que eu coloco no meu notebook. E quando tem um problema, né? Porque a RH é assim, né? A gente fala assim, puxa vida, mas o que eu posso fazer com esse assunto? E aí eu olho para a frase que está lá no meu notebook e falo, eu sou só a diretora de RH. Quem vem antes de mim? Perfeito. Porque às vezes a gente tende a sentar numa cadeira que não é nossa. Abraçar tudo, né? Então a gente quer vestir a capa de super-herói e achar que a gente vai resolver os problemas da empresa, os problemas daquela comunidade. Isso não significa não se responsabilizar, não é isso. Isso significa que eu sou muito mais útil sentada na cadeira de diretora de RH do que sentando na cadeira de diretora de RH, de líder do financeiro, de líder de outro lugar. Esse time não me pertence, né? Então, assim como dentro da clínica, o princípio para você começar a atender uma pessoa clinicamente no consultório é ela querer. Uhum. Então, este é o primeiro passo também para todas as outras relações corporativas. Então, eu posso entender que o melhor caminho daquela empresa é ir pelo caminho B. Só que é isso que os sócios querem? É isso que o momento quer? Se a resposta for não, o meu papel vai até o ponto da conscientização e não da ação. Exato. Então, eu primeiro preciso fazer um trabalho de conscientização, trazendo o exemplo até do meu capítulo no Livre para Falar. Chegou um momento que eu percebi que a empresa não estava madura para tratar o assunto segurança psicológica no board. Por mais que eu entendesse que aquilo ia trazer coisas significativas para o negócio, melhoria para as relações, né? Porque o que eu ouvia muito, Brenda, mas a gente chegou até onde a gente chegou assim, disfuncional no diagnóstico da segurança psicológica, né? E agora você está dizendo que a gente é disfuncional e que a gente... Não. Foi isso que eu ouvi. Eu pensava assim, tá, a gente chegou até aqui. E a perenidade? E o pós? Mas e a sustentabilidade disso a longo prazo, né? Só que daí eu pensava assim, não é que eles não querem. Não é o momento. É porque não é o momento. E, gente, isso traz medo, traz insegurança também. Sim. Então, o que eu pensei naquele momento? O assunto não está encerrado, o assunto está pausado, pelo nível de maturidade. Vamos voltar, vamos fazer o letramento de todo mundo entende o tema, em um outro ponto de partida. E aí a gente segue. Então, eu acho que, em resumo, essa é a dica, né? A gente tem que estar na cadeira sentada, na cadeira certa, e entender os limites da nossa atuação. Que demais! Sensacional. Quanta história, né, Simone? A Brenda
deu um recado. Ela falou para falou para a Brenda de 15 anos atrás, né? Simone, que reflexão você deixaria hoje dessa conversa tão profunda, rica de exemplos de projetos de história? Eu pego as palavras da Brenda quando fala do calma. Quando a gente olha que é uma história, uma trajetória de 30 anos, eu falaria para aquela Simone também com 20 e poucos anos, calma. Siga a sua intuição. Segura um pouco a onda da ansiedade. A gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo um único dia. Não, calma, um passo por vez para que tudo dê certo. É falando para o jovem de agora, para a expectativa. Eu fico acompanhando muitos comportamentos no LinkedIn. Gosto muito de observar os comportamentos. E eu vi uma top voice comentando sobre isso, que ela tem 30, como que ela trabalha já aos 40. E comentei com ela, calma, tudo vai dar certo, um passo por vez. Saborear mais o que a gente tem. Com aquela palavrinha mágica, a palavra mágica que você comentou, Brenda, que é humildade. Sim. A gente quer agarrar o mundo, a gente quer mudar todo mundo, não. Tente melhorar o mundo que você tem aqui. Trabalhe primeiro você, o seu eu. Faça o que você gosta, o que te dá prazer, que nem sempre é o mesmo que o outro. Sim. Os sonhos são seus e não do outro, né? E o sonho nem sempre está agarrado preso a dinheiro, né? Que muitas vezes a pessoa quer aquele cargo, mas ele tem que entender a missão daquele cargo e se faz sentido com os seus valores. Então, o recado para todos que estão ouvindo é calma. E no final tudo dá certo. Acredite nisso, né? E você, Tanise? Acho que são duas reflexões, assim, também que me vieram agora e um pouquinho também do que eu acredito e do meu momento profissional, eu acho. 3 gerações diante dos aqui, meus hein? projetos. 50, 40 e 30, hein? Imagina, Olha que 30, delícia. 40 e tantos, viu, Simone? São duas coisas. Assim, tem uma frase que eu tenho utilizado muito na empresa onde eu estou, para a liderança, fala assim, gente, não tomem decisões de cabeça quente, né? Não sejam imediatistas diante, às vezes, de uma situação, problema. E aí eu falo, pessoal, vamos dormir e acordar, né? Vamos dormir e acordar, porque nem tudo precisa ser resolvido naquele momento. Claro, nós vivemos um momento de vida, de planeta, de muita agilidade, de muita rapidez, de muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui, o celular está tocando, o Teams está chamando, alguém mandou um e-mail, tem alguém do teu lado. Essa é a nossa vida, né, no dia a dia. Mas nem tudo precisa ser resolvido naquele momento. Então, eu uso muito essa frase lá no escritório, assim, vamos dormir e acordar com este dilema e a gente volta a falar no outro dia. Esse é um caso. Outro caso, falando de liderança, e aí um pouco do que a Brenda falou, assim, da capa, né, da gente querer vestir uma capa. Escudo, quando, né? quando a gente é colocado numa cadeira de liderança, ou a gente buscou aquilo muito, a gente tende a querer ser esse líder de super-herói mesmo, de querer resolver tudo. Porém, a vulnerabilidade do líder, ele também traz uma empatia muito maior perante os seus pares e perante a sua própria equipe. Então, não tenham medo de dizer que você não sabe determinado tema, né? Vão em busca. A Brenda falou muito, né, no decorrer da carreira dela, que ela construiu algo com grandes mentores. Uhum. Não tenham medo de ser vulneráveis, apresente a vulnerabilidade. Isso também é uma competência importante do líder. Então, acho que é isso que ficou, assim, a gente ter uma sinceridade naquilo que a gente acredita enquanto departamento, enquanto carreira. Mas eu acho que a vulnerabilidade hoje ela é necessária. Porque tudo no mundo é bonito, tudo no mundo existe filtros. Eu só mostro nas minhas redes sociais o meu melhor, né? Então, a vulnerabilidade ela precisa também ser trabalhada. Acho que isso que fica de reflexão para mim. Tanise, assim, o que você fala me toca muito, porque eu nem sempre fui a melhor gestora, tá? Então, na minha trajetória também eu tive feedbacks do meu time de muita dureza no meu posicionamento, na minha forma. E, assim,
eu também estabeleci essa relação de abertura e honestidade com o meu time, não me colocando nessa posição hierárquica da pessoa que não escuta ou da pessoa que não erra. E soube refletir, que foi o melhor. Não, né? mas sim na pessoa que também tem os limites em quem eu sou, sabe, Simone? Assim, essa é a minha estrutura de personalidade. Então, a nossa relação precisa ser aberta ao ponto de entender quais são os seus limites, como meu time, quais são os meus limites e como a gente pode trabalhar juntos dentro do perfil, porque todos os perfis são bem-vindos. É verdade. Tá? Então, é a gente se entender dentro dos nossos limites também. Quanto mais diverso, melhor. Exato. Então, assim, a gente não vai ter sempre um time das pessoas mais suaves e nem vai ser positivo um time das pessoas mais agressivas. A agressividade, às vezes, é bom dentro de um contexto e dentro de um outro contexto ela é terrível. Né? Então, eu acho que é olhar o líder se colocar como um membro desse time, Paty. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Tanise? Vamos lá. Agradecemos aí a Vilela Planejados, uma empresa de Barueri, de imóveis sob medida. Quem está procurando aí imóveis de alta qualidade para sua casa, escritório e o seu local comercial. Target, gente, como a gente que é do mundo corporativo sabe, como é difícil quando a gente tem uma vaga estratégica de C-level, de alta liderança. Target, uma consultoria aí de executivos, altos executivos. Nube, empresa de colocação de jovens estagiários. Eles fazem toda uma gestão e uma interligação dessa turma que busca os primeiros empregos com o mundo corporativo. Grupo MAST, uma gestão integrada de saúde e medicina ocupacional, também tem várias unidades aqui na nossa regional, em São Paulo. E a Odontoprev, falando de saúde, né? Nós vamos falar um pouquinho de saúde mental hoje também, mas a saúde bucal também é importante, a saúde física, a saúde bucal. A Odontoprev é referência de comercialização de planos de odontologia. Obrigada por acreditarem no nosso projeto e está aí um momento especial para vocês. Que demais, gente. Demais. Brenda, Demais. Eu quero te agradecer em nome da BRH, né, Tanise, por essa bela história, por este bate-papo franco, generoso, falando um pouco da sua história, né? Queremos cada vez mais ter histórias assim. A gente está aqui para abrir espaço para outras mulheres também, não é, Tanise? É isso. Quero também agradecer a BRH São Paulo, que tem nos atestado esse projeto, a BRH RMO, em nome do Valdir e do Antônio, que são nossos presidentes e vice-presidentes. Agradecer ao Romerito, que é o nosso gestor estratégico, né? Nosso cabeça de todo esse projeto. Agradecer o espaço, né? E aos os nossos patrocinadores. E agradecer a você, que dedicou esse tempo. Que tempo hoje é o grande desafio nosso, né, de dedicar um tempo para nós ouvirmos as histórias dos outros, criarmos empatia e esperamos ter trazido aí algumas reflexões para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Muito obrigada, Brenda. Obrigada. Obrigada, gente.